Um anime de vida escolar que tá fazendo os brasileiros se atacarem, se agredirem, se ofenderem, dentre outras coisas. Nanare Hananare é um anime de vida cotidiana, original do estúdio PA Works, que é um estúdio conhecido por entregar animes muito bem feitos nesse estilo, mas que quase nunca recebe o devido valor aqui no Brasil, porque os brasileiros eles não são muito interessados em animes de vida cotidiana, por conta de barreira cultural, por conta da maioria dos brasileiros só querer ver lutinha, só querer ver fantasia, só querer ver alguns gêneros muito específicos, só que de vez em quando a gente encontra animes que acabam furando a bolha de pessoas que já estão acostumadas com anime de vida cotidiana e por consequência acabam atingindo um público muito mais amplo do que esses animes normalmente costumam atingir, aqui no Brasil, pelo menos. Por motivos diferentes, sabe? Yuru Camp se vendeu muito por conta das personagens e por conta da temática de camping. Por algum motivo, os brasileiros gostaram bastante disso. Monogatari se vendeu muito por conta da produção diferenciada do estúdio Shaft, por mais que tenha um foco muito maior nesse cotidiano, nesses diálogos, nessa interação dos personagens de vida escolar e tudo mais. Ainda nessa temporada, a gente tem Shikanoko no Konoko Koshtantan, que viralizou de uma forma bizarra no mundo inteiro por conta desse meme aqui. E aí, aqui no Brasil, a gente tem Nanare viralizando por conta dessa personagem aqui. Essa personagem, a Ana, é uma das personagens centrais da história de Nanare, mas ela não é a única personagem central da história, e ela também não é o foco da história. A história não é sobre o Brasil, a história não é sobre brasileiros, a história não é sobre a cultura do Brasil, a história só tem a Ana como uma referência ao brasileiro. Uma personagem que é super carismática, mas também é super estereotipada. Ela é uma personagem que representa, sim, uma parte da população brasileira, mas ela não representa todos os brasileiros, porque o nosso país, Brasil, é um país da diversidade, gente. A gente tem de tudo aqui. A gente não tem como ser representado por um único personagem. Isso nunca vai acontecer. Então, como vocês podem perceber, a maior parte dessas tretas imbecis que estão rolando na internet, elas são, sim, gente, com todas as letras, falando português, claro, imbecis. Porque as pessoas, elas, por algum motivo, estão achando que elas precisam se enquadrar num estereótipo da personagem, que elas acham que, por algum motivo, o japonês, ele é obrigado a conhecer o povo brasileiro em sua totalidade. Por mais que o povo brasileiro seja muito diferente, depende muito da região do Brasil que você tá, depende muito da pessoa com quem você fala, da classe social que ela tem, da vivência que ela teve, das pessoas que estão em volta dela, dentre outras coisas. É muito raro um país tão diversificado como o nosso. Muito raro. Diversas pessoas com diversas etnias, formas de pensar, personalidades, características diferentes, vivendo juntas numa boa. O Brasil é um país excepcional nesse sentido, pelo menos comparado aos outros países do mundo, né? E o japonês não é obrigado a entender isso. Eles não são obrigados a entender isso. Os japoneses que vêm morar em São Paulo, e tem muito japonês em São Paulo, eles são, porque eles estão aqui. Mas os japoneses que estão no Japão, que são os responsáveis por fazer esse anime, não. A história da cor da brasileira, dela ser loira de olho azul. Existem muitos brasileiros que são descendentes diretos de europeu. Ah, mas é minoria da população. Claro que são. Pessoas loiras de olho claro são minoria no mundo, gente. Mas ela ainda representa uma parcela da nossa população, sim. Que bobagem. Mesmo as pessoas que muito reclamavam de referências em Blue Lock, de referências em Inazuma Eleven, por fato de todo personagem ter que ser negro, todo personagem brasileiro ter que ser negro, estão reclamando agora que a personagem é loira de olho azul. Se você não estava satisfeito com aí eles fazem o oposto e você também não fica satisfeito, o que você quer? Você quer que faça um personagem a sua imagem e semelhança? Você acredita de verdade que você representa o Brasil inteiro? Que todas as pessoas aqui no Brasil, que eu, por exemplo, sou igualzinho a você. Como é que as pessoas, elas esperam que o mundo melhore? A sociedade que a gente vive não consegue reconhecer o diferente num nível tão fundamental. Isso aí é fundamental. É assim, é sair na rua que você percebe. Principalmente se você mora em algumas das capitais do Brasil, é nítido que a diversidade tá ali, no teu quintal, sabe? Eu não ia fazer um vídeo resmungando sobre isso. Eu de verdade não ia. Mas eu postei o short sobre Nanare Hananare sem a mínima pretensão de falar desse assunto. Eu não toquei no assunto. E praticamente todos os comentários que eu recebi, sendo positivos ou negativos, focaram nisso. A grande maioria dos comentários que eu recebi focaram nisso por algum motivo. Quer dizer, as pessoas, elas não estão conseguindo deixar pra lá. Elas estão levando isso muito mais a sério do que elas deveriam. Gente, que bobagem. Se fosse pelo menos alguma coisa que realmente valesse a pena o tempo das pessoas discutindo, ok. Mas a gente vive num país tão cheio de problema, com tanta coisa, tipo, no nosso nariz, assim, pra resolver. Isso sim, merecia discussão, principalmente relacionada à política, sabe? Quer discutir? Vai discutir alguma coisa importante que realmente faz sentido pra vida de todo mundo. Agora vai ficar discutindo etnia de personagem de anime, que você tem a ideia de que o bagulho não representa, sendo que representa. Ah, mas é estereotipado. É estereotipado. Todos os personagens que fazem alguma referência ao Brasil são estereotipados de alguma forma. Da mesma forma que a russa, desse anime da Rússia aqui, é estereotipada pra caramba. Da mesma forma que vira e mexe o norte-americano é estereotipado nesse tipo de desenho. O alemão é estereotipado. Pelo
amor de Deus, gente. De verdade. Mas enfim, se você ficou me vendo desabafando por alguns minutos aqui sem parar, você provavelmente tem interesse nesse anime, ou pelo menos nesse assunto, nessa polêmica, nessa treta. Se você chegou até esse ponto do vídeo, das duas uma. Ou você já é uma pessoa que me acompanha há algum tempo, então a gente já tem uma certa intimidade, por isso você me aguentou desabafando sobre isso até o presente momento. Ou você é daqueles que só tava afim de ver a treta relacionada a esse anime. Você tá vidrado nessa treta, tudo. E vale dizer que o importante mesmo do vídeo vai começar agora. Por quê? Se você só veio pela treta, você provavelmente não tem muita noção do que se trata esse anime. Você não sabe se esse anime vai te agradar ou não. E é nesse ponto que a gente vai entrar agora. Mas é aqui que muitas dúvidas vão ser respondidas. Pô, será que eu vou gostar desse anime? Será que vale a pena assistir? Será que só tem a brasileira de bom aí? E por que só tem a brasileira de bom aí ou não, né? Vamos responder tudo isso agora. Como eu disse no começo do vídeo, Nanare Hananare é um anime de vida cotidiana. O que eu não disse é que esse anime ele é mais focado em garotas fofas fazendo coisas fofas. Isso já afunila muito o público. É um público muito mais específico, majoritariamente masculino, que vai acabar gostando das personagens. Mulheres podem gostar, mas elas têm uma tendência maior a achar esse anime chato. Ao mesmo tempo, pessoas que começam a ver Nanare com a ideia de que é um anime de esporte vão acabar se frustrando bastante. Por que eu tô falando isso? Tanto no My Anime List quanto no Anilist, esse anime por algum motivo foi classificado como esporte. A opening indica que o anime é de líderes de torcida. E tem gente que trata essa história de líder de torcida como um esporte. O esporte ele é usado como um artifício narrativo para desenvolver as personagens. O foco é nas personagens. É um anime que gira em torno das personagens, o que por consequência faz com que esse anime seja mais focado em drama e em comédia. Claro, o anime tá muito bem animado, ele tá muito bem produzido de forma geral. Todas as dubladoras das personagens principais, que são 5, são muito boas, elas são muito competentes, elas estão gerando cenas cômicas muito engraçadas. Na hora do parkour dessa menina aqui, é de tirar o chapéu. Agora, praticamente todas as que apareceram até o momento são muito bem produzidas, são muito bem animadas. Num primeiro momento, eu pensei que a única coisa que ia acompanhar bastante a vida cotidiana seria a comédia. Só que nesses primeiros episódios, ficou bem nítido pra mim que eles focam bastante em alguns aspectos do drama das personagens, o que é muito interessante. Não é majoritariamente focado em drama, como Yoro no Kurage, que a gente teve na season passada. Infelizmente, a gente não teve disponível numa plataforma oficial de streaming aqui no Brasil, mas é um anime muito bom, que vale muito a pena se você tiver paciência pra pesquisar. Mas tem um desenvolvimento dramático muito interessante, por mais que seja mais pontual. Então, por exemplo, você tem o drama dessa personagem aqui, que faz parte de um time de líder de torcida da escola dela, e tá traumatizada por conta de um acidente que uma senpai, se eu não me engano, uma veterana dela acabou passando. Isso gerou um trauma na menina, e esse trauma fez com que ela começasse a ter medo de pular. Ela tem um medo bizarro de pular, e por conta disso ela não consegue mais competir. Tá rolando uma pressão dela para com ela mesma, e uma pressão das colegas de time dela para ela voltar a pular, porque ela era realmente muito boa nisso. O time dela era muito dependente dela nesse sentido. Mas já aconteceu no anime mesmo algumas vezes dela tentar pular e acabar se machucando, porque na hora que ela pulou, ela morreu de medo, e aí ela travou, e ela não conseguiu completar o movimento. Então tá tendo um desenvolvimento muito interessante nesse aspecto. É um negócio que eu não esperava. É um negócio que pra mim agrega na história. É um negócio que traz mais valor pra narrativa. Então, no geral, gente, Nanare Nanahare é um bom anime de vida cotidiana, muito bem produzido de forma geral, com dubladores incríveis que estão tornando as personagens ainda mais incríveis do que elas seriam de outra forma. As personagens por si só são muito carismáticas, elas estão inseridas num contexto mais levinho, e por isso é moe, é garotas fofas fazendo coisas fofas o tempo inteiro, praticamente. Trabalha um pouco o esporte, trabalha um pouco o drama, mas são só artifícios pra desenvolver as personagens de maneira geral. O foco mesmo é na vida cotidiana, com comédia mais no estilo moe. Então, se você não gosta de vida cotidiana com comédia no estilo mais moe, esse anime provavelmente vai ser chato pra você. Entenda isso. Não é todo mundo que vai gostar de Nanare Hananare, por mais que ele esteja muito bem feito, por mais que a história faça muito sentido sim para as pessoas que gostam. Como a Ana, a brasileira, ela não é o centro da história. O Brasil não é o foco da história. Se você só viu por causa da treta, se você só viu por causa da brasileira, a chance de você gostar cai por terra, caso você não goste de tudo que eu falei enquanto eu tava dando review pra vocês. Mas enfim, gente, eu de verdade espero que vocês tenham gostado, apesar do desabafo. Eu achei importante focar no desabafo, porque eu falei, não, eu vou fazer outro vídeo de Nanare Hananare, porque realmente é um anime muito bom, é um anime que tá popular, que não sei o que tem. Só que por conta da reação do pessoal nos meus shorts, eu falei, não vai dar. Eu vou fazer um vídeo na moralzinha, fazendo um review na moralzinha mesmo. Ia dar uns 10 minutos de vídeo de review e tudo mais, e aí as pessoas, elas vão começar a encrencar nos comentários. Então, se as pessoas vão começar a polemizar, se as pessoas vão começar a arrumar pelo em ovo, eu vou falar pras pessoas que estão arrumando pelo em ovo. Essas pessoas são a maioria mesmo. E aí foi isso que aconteceu, sabe? Eu fiz isso no susto, e eu fiz isso porque tá me incomodando pra caramba. De discussão inútil, a internet tá cheia. Mas quando a discussão, ela chega no meu canal, ela chega na minha vista, o mínimo que eu acho que eu preciso fazer é me pronunciar a respeito, né?